Boa tarde a todos. Meu nome é Ítalo Vinícius Pereira Guimarães, eu sou estudante da Universidade de Brasília e hoje eu tenho o prazer de apresentar meu trabalho intitulado Pipelines de Dados de Saúde em Grande Escala como Arquitetura Lakehouse, um estudo de caso do Sysvan. Nesse projeto, eu busco abordar um problema que consiste em lidar com dados massivos em contextos gerais. Nesse caso, especificamente na saúde. A base de dados que eu vou utilizar é a base de dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que seria o SISVAN, e ele compõe um dos vários datasets utilizados no Ministério da Saúde. Ambiente o qual ele lida com dados diariamente e exige autoprocessamento, confiabilidade, rastreabilidade, alterações e governança desses dados. Bem, sistemas de saúde geram volumes crescentes em diferentes formatos e criam demandas analíticas cada vez mais ágeis, né? Os data warehouses, eles lidam bem com a estrutura, mas falham na variedade de dados. E os data lakes, eles oferecem essa flexibilidade de estruturação de dados, mas eles carecem da etapa da governança. E nesse trabalho, a gente busca conciliar esses dois mundos, o data warehouse com o data lake em si. E com isso propomos uma solução que assegura a escala, governança e a baixa latência em um único repositório, incorporando transações ACID, consistindo em atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, versionamento e conformidade a LGPD, ao mesmo tempo que ele disponibiliza insights quase em tempo real aos gestores de saúde. Agora vamos falar sobre o conjunto de dados que foi utilizado, que foi o conjunto de dados do Sysvan, que compreende cerca de 82 gigabytes, mais de 50 milhões de indivíduos e múltiplas fontes institucionais, ou seja, ele é capturado de diferentes programas. Os órgãos de vigilância, eles necessitam monitorar frequentemente indicadores como obesidade, desnutrição e cobertura de programas sociais. Nesse caso, os dados eles foram disponibilizados pela plataforma base de dados por facilidade, então eles foram capturados dessa plataforma a partir do BigQuery, que é uma interface de consumo do Google Cloud, e foi feito isso por uma questão de facilidade na agregação de diferentes fontes de consumo, porém, esses dados eles podem ser consumidos pela plataforma da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Mas antes da gente mostrar a arquitetura em si, a gente primeiro precisa entender o que é um lake house. A arquitetura de lake house ela combina a governança do data warehouse com a flexibilidade do data lake. E aí eu vou mostrar a posteriori como essa combinação é feita. A gente utiliza o Delta Lake para transações ACID e evolução do esquema em si, estruturando o pipeline em camadas Landing, Bronze, Silver e Gold. E aqui foram estruturadas essas camadas, mas as camadas independem do negócio. Elas podem ser constituídas para diferentes formas de negócio. O Apache Airflow, e aqui no contexto de arquitetura, ele orquestra 4 DAGs. O Apache Spark ele executa as transformações sobre os arquivos Delta armazenados no mini.io. O Hive MetaStore e o Rhino, eles fornecem um catálogo unificado e SQL interativo para a gente poder fazer as consultas. E o Apache Superset, ele fecha o ciclo, né, oferecendo a visualização para os analistas poderem disponibilizar esses dados sem que o dado ele fosse replicado para alguma base externa. Então a gente consegue criar ali um ambiente unificado para todos os tipos de dados que estão no nosso data lake. A implantação dessa arquitetura ela é totalmente containerizada via Docker Compose e Astronomer CLI, e o Astronomer ele serve para abstrair um pouco da construção ali do próprio Airflow, então ele já facilita várias etapas. E o ambiente Spark ele é constituído pelo driver e por dois workers Spark. Esses dois workers eles são construídos a partir do Docker, utilizando réplicas, e cada worker ele tem 6 vCPU para o executor cores e 1 GB de RAM cada. Já o Reno ele tem cerca de 9 GB de RAM para memória RIP da JVM que vai rodar ele. E aqui a gente consegue validar que a gente consegue rodar esse modelo de teste aqui em um hardware modesto, né? Um hardware que não tem tanta memória nem tanta CPU em si.
A execução completa, ela demandou aproximadamente 60 minutos, 38 minutos para a extração do BigQuery para a camada landing, 29 minutos para a landing, da landing para bronze, 19 minutos da bronze para silver e 13 minutos da silver para gold. As consultas às tabelas Gold, elas são atendidas a quase 1,7 segundo, lendo a tabela diretamente no Rhino, e aqui a gente consegue ver a diminuição de volumetria que aconteceu entre cada etapa. É claro que aqui, além de a bronze além de a bronze e a silver, são camadas que os dados eles estão muito parecidos e são estruturados pelo tipo Delta Table, né, que são tabelas delta. Principalmente o que aconteceu entre essas camadas foram validação da qualidade de dados, remoção de outliers e também a adicionalização desses dados. Então, fazer a decodificação de alguns campos que estavam como código e aqui a gente colocou como texto. Em colaboração com analistas do Ministério da Saúde, elaboramos 6 visuais principais, né? A taxa de obesidade por estado, volume de acompanhamentos, tendência de usuários, entre outros. E esses painéis eles subsidiam decisões regionais e avaliação de políticas públicas, como, por exemplo, quais programas estão funcionando mais, quais programas estão funcionando menos, quais programas mais coletaram esses dados em si e quais menos coletaram, e também quais são os estados que a gente consegue mapear uma distribuição maior de obesidade, de IMC, de saúde nutricional. Agora, entrando num contexto mais de governança e confiabilidade, a gente já traz alguns pontos, né? O Delta Lake ele assegura a atomicidade, consistência e auditabilidade dos dados, né? Principalmente pelo fato da gente ter o time travel, ou seja, a gente tem um log de transações e viabiliza a recuperação temporal. Então a gente tem os registros temporais e a gente pode escolher o versionamento da tabela que a gente quer. Se a gente quer a tabela mais recente ou se a gente quer a tabela mais antiga e a gente consegue validar as alterações que foram feitas nessa tabela no decorrer do tempo, incluindo mudanças de esquemas, como adição de novas colunas, transformação de tipos de colunas atuais, e a gente consegue mapear esses erros e consegue identificar quais foram os pontos focais que causaram esses erros em si, né? Além disso, a gente também traz o catálogo do Hive, que é um catálogo único, né? Então a gente consegue criar essa linhagem entre Spark, Rhino e Superset. Então a gente consegue identificar ali pelo Hive a nossa base de dados unificada de diferentes fontes que a gente pode construir, ou seja, de diferentes data lakes. E também aqui a gente traz um ambiente mais adequado para as normas de dados em saúde. Então a gente, a partir da própria interface ali do Rhino, a gente já pode criar alguns tipos de regras, como por exemplo, Row Level Security, que vai filtrar alguns dados para alguns usuários específicos, né? É claro que a gente está falando aqui de um contexto de dados públicos, mas existem alguns dados em que eles são internos do Ministério da Saúde e eles são tratados para serem expostos sem que danifique alguma PI, né? Alguma informação pessoal especificamente. Aqui eu entro no contexto de lições e desafios que foram encontrados no decorrer desse projeto e como eles foram enfrentados, né? Aqui o primeiro é a compatibilidade de jars, principalmente nos jars que servem como conectores do Spark com o Delta e também com o BigQuery, né? Onde a gente precisava encontrar versões específicas que eram compatíveis com o Spark que eu estava utilizando, que era o 3.5.5. E basicamente foi trabalho mais ad hoc, né? Eu testava alguns conectores específicos até alguns conectores darem certo e também eu segui alguns conectores que eram recomendados pela documentação. Além disso, também tem a sincronia do Hive com o Rhino, em que o Rhino a gente precisava apontar o Hive como catálogo de dados, isso tanto pelo lado do Rhino quanto pelo lado do Spark, para a gente ter um catálogo centralizado de dados ali, né, para a gente não criar um catálogo no Spark e depois outro catálogo no Hive. E aí a gente precisava apontar isso para poder automatizar a busca ali das tabelas pelo Rhino. Além disso, também eu tive limite de memória em disco, porque a gente percebe que com o Data Lake, muito dado é replicado em si, né? A gente sabe que para criar essa confiabilidade, esse versionamento, o dado ele realmente precisa ser replicado. Então, por isso que eu tive limites de memória
No input, no momento que eu li o dado, era muito rápido, mas no momento em que eu escrevi o dado, demorava cerca de 10 minutos. E também eu criei a camada Land ali para evitar download novamente dos dados via BigQuery. E também otimizei ali a parte do Docker junto com o Astro para criar um ambiente de desenvolvimento reproduzível e ágil, né? Aqui a gente precisa entrar em alguns contextos de aprimoramentos operacionais, ou seja, adequação disso para o modelo da vida real, em que em diferentes ambientes a gente traz esses aprimoramentos para facilitar o trabalho do engenheiro de dados que vai fazer essas gestões, do analista de dados que vai reconhecer a catalogação desses dados em si, né? E aqui eu trago principalmente aspecto de qualidade, em que há uma necessidade da gente utilizar alguma biblioteca de catalogação de dados, como o Open Metadata, para poder ter a catalogação desses dados. Então a gente consegue mapear melhor esses dados, quais dados existem atualmente. E isso gera muito valor para a área de negócio, ou seja, ela consegue validar os dados que existem atualmente e já consegue criar os painéis a partir desses dados em si, né? E também o Great Expectations, né? Porque ele já cria critérios de qualidade ali no próprio na própria ingestão do dado em si. Então a gente já consegue criar essa barreira. Além disso, a gente pode também criar uma barreira de DataOps com, por exemplo, integração contínua do GitHub Actions junto com o dbt para poder fazer a criação de queries. Então, toda vez que a gente criar uma nova query, a gente consegue ver se as queries que a gente desenvolveu, se elas estão quebradas ou não. E no momento que a gente roda ela novamente, a gente consegue verificar se alguma coluna de dependência sumiu, por exemplo. Então, ele facilita algumas abstrações nesse contexto. Liagem de dados, ou seja, a gente consegue mapear de onde foram as tabelas que a gente fez a ingestão e a partir dessas transformações das tabelas para onde que foi esse dado. Então a gente consegue mapear quais são a linhagem que o dado trafegou em si. E também para alguns contextos de otimização, e aqui é bem bare metal mesmo, que é bem na parte do Data Lake, que seria principalmente criar funções de rotina, como o Optimize the Order, né, que ele vai otimizar principalmente na leitura desses dados do Data Lake em si, onde ele vai fazer a ordem mais otimizada para as leituras que são feitas, por exemplo, a partir de alguma chave específica que precisa estar ordenada. Então ela facilita para fazer com que as queries elas rodem de uma maneira mais rápida. E também o Vacuum, né? O que o Vacuum faz? Ele apaga alguns versionamentos muito antigos e aí ele já otimiza a questão de versionamento do próprio Delta. Então a gente não tem mais a questão de ler tantos dados em si, né? A gente pode ler o dado mais recente sem que a gente precise mapear todo o histórico daquele dado. E também entra um contexto de diminuir o spill, e aqui eu falo porque muito do que foi feito eu tenho certeza que o Spark utilizou o meu disco, né, o meu disco rígido para poder distribuir esses dados em si. Então o dado ele não foi diretamente utilizado para a memória. E aí entra o contexto de realmente validar qual que é a melhor configuração desse ambiente e contextos de LGPD histórico de alteração, né? Principalmente versionamento dos dashboards que estão em JSON pelo Superset. A solução ela prova que o Lakehouse é adequado a dados governamentais de saúde em escala, e os próximos passos incluem ingestão incremental em tempo quase real, principalmente para fontes que são feitas em streaming, né? Alertas automáticos de qualidade e também federação, né, com bases de vacinação e Covid, como o calendário nacional de vacinação e o COVID, que são bases muito grandes que a gente lida com elas diariamente. Todo o código, Docker Compose, DAGs, Script Spark, configurações do Rhino e do Hive e os dashboards, eles estão abertos pelo repositório, o Sysvan Lakehouse Pipeline, e lá tem todo o README para verificar como que você pode rodar esse código, né? E além disso também as tags semânticas ali para revisão, ou seja, os próprios commits ali para mapeamento histórico da evolução do código. Com esse QR Code aqui você consegue acessar o próprio repositório. E aqui eu abro para perguntas, eu agradeço a atenção e eu fico à disposição para discutir detalhes de arquitetura, desempenho ou adaptações do Lakehouse aos domínios de saúde. Muito obrigado.